Finalmente eu montei meu novo PC para criar jogos e como você pode ver aí, ele ficou bonitão. Finalmente eu troquei porque eu tava com um PC que era uma lata velha, pelo menos a parte de fora era uma lata velha. Por dentro ele era legal. Eu vou deixar todos os itens aqui na descrição para você dar uma olhada. Caso você tenha o interesse de comprar, dá uma olhada aqui que certamente pode te ajudar, porque eu quebrei bastante cabeça para comprar esses itens. Nesse vídeo eu vou mostrar para você por que eu escolhi. Eu tenho 84 GB de memória RAM. Tudo isso? É muita coisa. Vou falar por que eu tenho isso e como que eu utilizo isso para criação de jogos. Esse vídeo é muito interessante para você que tá montando um PC para criar jogos, já tem um PC e tá pensando em dar um upgrade, então vou dar algumas dicas aqui, porque eu já tô aqui nessa jornada de desenvolver jogos há algum bom tempo, principalmente com o Unreal Engine. Então, fica nesse vídeo até o final para saber todos os detalhes e também as curiosidades e tudo mais. Tá, eu saí de um PC que, assim, aquela carcaça era de um gabinete muito épico, que eu acho que nem tem imagens aqui, mas que com o tempo ele vai se deteriorando. Porque esse é o lance de você montar um PC. Você vai, com o tempo, montando o que você precisa, né? Vai dando upgrade nele. Essa que é a graça de você ter um computador, do meu ver, tanto para jogar quanto para trabalhar. Então lá atrás eu investi num bom processador e numa placa-mãe que eu sabia que seria compatível por muito tempo. Então, quando veio a linha Ryzen, os novos processadores da AMD, eu já comprei uma placa-mãe que fosse a M4. Que, pra quem não sabe, é o socket, né? Pra poder encaixar ali certinho, é o encaixe. Então eu peguei o processador AMD e desde lá eu fui começando a dar upgrade, sabe? Então eu peguei um processador, então eu foquei na placa-mãe e pegar ali um processador legal. E aí, com o tempo, né? Eu fui melhorando, melhorei o processador e agora eu tenho o meu novo PC e finalmente eu me livrei do que eu tinha lá. O que aconteceu? Por que eu tô com 84 GB de memória RAM? Eu comprei um kit de 32 GB, duas vezes de 32 GB de memória RAM. Eu foquei nos 64 GB de memória RAM porque eu sabia que eles seriam necessários. Como que eu vi isso? Eu apertei Ctrl Shift ESC enquanto eu estava desenvolvendo e vim aqui em memória e eu vi que o uso ficava ali, ó. Tá vendo? Agora eu tô com 24 GB de memória RAM. Isso quer dizer que os meus 20 GB anteriormente não eram suficientes. Então eu tô aqui com a Unreal aberta, eu tô gravando, tô com Photoshop, várias coisas justamente para mostrar como que é a utilização de memória RAM e por que eu tenho 84 GB de memória RAM. Depois eu posso tirar os outros pentes que eu tenho ali de 16 mais 4, acredito que seja isso. E eu tiro eles e bola pra frente, eu coloco mais. Porra! Só que não é de todo inútil ter esses 84, porque quando a gente vai compilar shaders, ou quando a gente vai copiar, por exemplo, se eu dou um Ctrl A aqui, ó, e copio tudo isso, ó, dei um Ctrl C agora. Ai, meu Deus, eu tô gravando, tô com Photoshop, eu tô com Premiere, eu dei um Ctrl C, ele até já me diz ali, ó, vai usar muita memória, você quer copiar isso? Eu tenho fé que... Eu botei sim? Não. Eu tenho fé que eu conseguiria copiar e colar isso daqui numa boa, sabe? Mesmo sendo coisa pra caramba. Porque eu tenho 84 GB de memória RAM, isso é muito bom. Outra coisa, pra quando você vai fechar o seu jogo, ele vai compilar todos os shaders e esse processo utiliza muita memória RAM. Então, pra isso, é muito bom. Sem contar que a gente que trabalha com desenvolvimento de jogos, a gente geralmente tem muitas coisas abertas. Ainda mais quando a gente trabalha com YouTube. Então, tem o Photoshop, eu tenho o Premiere, que é o programa de edição de imagem, edição de vídeo. Tem também, às vezes, eu tô com um programa 3D que está linkado aqui com o Unreal, ou que eu vou trazer alguma coisa para Unreal. Então, muita coisa. Só que assim, nesse tempo todo, assim, a utilização da memória RAM ela vai variando. Então, nesses momentos de pico, pode chegar a utilizar o máximo que der, né? O máximo possível ele vai utilizar. Quando dá um Ctrl C no mapa inteiro, que é um jogo ali que já está um tamanho legal, ele pode chegar nesse pico. Mas instabilidade que eu vejo, assim, quando o negócio aperta, chega a 46 GB de memória RAM. Esse aqui é um dado muito legal, que eu não vejo as pessoas comentando. Então, para você que tem essa curiosidade, para você que quer dar um upgrade, memória RAM, se for possível, comprar logo dos 2 de 32 GB, ver certinho o slot, mas é isso. E aí a escolha das peças do meu computador. Eu escolhi essa placa-mãe da Amazon. Eu escolhi essa placa-mãe da Asus, que é TUF Game A520 Plus. Por quê? Porque ela é uma placa muito bonita, é uma placa que
Tem ali uma proteçãozinha para alguns componentes, principalmente para o componente da placa de vídeo aqui, para o encaixe PCI. Tem 4 slots de memória RAM. E aí eu tenho essa placa-mãe porque, enfim, eu também vi que ela era compatível com o meu processador. Isso é muito importante quando você for comprar a sua placa mãe, veja se ela é compatível com o seu processador, não só no encaixe, mas você vai precisar de atualização de BIOS, que é o sistema da placa-mãe. Porque senão, meu amigo, aí ferrou. Coloca lá, né, no site da fabricante e dá uma olhada, vê se o seu processador está ali listado e qual é a BIOS listada. Porque senão você vai precisar atualizar e aí pode ser que seja muito complicado para você fazer essa atualização. Fora isso, eu comprei um PlayStation 5. Isso aí, ó, menção honrosa. Fazia muito tempo que eu queria comprar para trazer conteúdo aqui pro canal e outras coisas mais. De repente, empacotar o meu jogo para PlayStation 5. Então eu acabei comprando. Graças a Deus, pai! A placa-mãe eu paguei R$600 na Kabum. Aí depois eu comprei 2 pentes de memória de 32 GB, que tem aí uma taxa de atualização, uma frequência, né? Na real, de 3.200 MHz. É uma frequência alta que auxilia em algumas coisas em desempenho. E o gabinete que eu coloquei é esse gabinete aqui que eu não acionei os LEDs. Eu simplesmente não acionei os LEDs. Eu não preciso de algo piscando aqui no meu pé. Então eu optei por esse gabinete pela construção dele, pela compatibilidade com a placa-mãe, pelo tamanho e também pelo preço, que tava, olha só, R$500. Então, para um gabinete full tower, que ele é grandão, e ele também tem compatibilidade com water cooler de até um water cooler maior. Então você pode colocar um maior tipo de water cooler aqui, que são de 3 ventoinhas, nessa parte de cima, né? E esse encaixezinho aqui é muito bom, você dá um taquezinho, ele sobe. Tem várias coisas acessíveis aqui na parte da frente. Então eu achei um gabinete bonito, ele é muito pesado. Tá certo que eu não tô muito em forma e tal, mas pesadinho, tá? Mas a construção dele é legal, ele é um full tower, eu gosto de full tower, que tem bastante espaço pra gente colocar bastante coisa. Eu não consigo viver com um gabinete muito pequeno, por quê? Porque eu tenho muito SSD. Eu compro muito SSD, ó. Eu comprei além disso um SSD de 2 TB, que é fundamental você ter muito armazenamento para trabalhar. Então eu comprei esse SSD de 2 TB para utilizar com Real, para armazenar projetos, para armazenar as aulas do curso, tudo bonitinho. E assim, SSD, você precisa de SSD. Não utilize HD, tá? Com o tempo, vá trocando e já mira em 1 TB, 2 TB, porque vai ocupando muito espaço, você vai baixando o projeto, você vai entrando nesse mundo. E se você gosta de jogos, você já baixa um jogo ali. E os jogos hoje, sei lá, estão com 120 GB de espaço. Então, não economize também no armazenamento. Na verdade, é complicado falar pra galera não economizar em nada, né? É verdade. E aí, o legal dessa placa-mãe também é que ela é compatível com SSD M.2, que é um SSD muito menorzinho. Ele vai encaixado direto na placa-mãe e ele tem uma leitura muito mais rápida. Então, eu utilizei ele de 2 TB para os meus projetos principais de Unreal. E outros eu guardo em SSDs externos. Outra coisa bacana, outra dica é que você pode comprar esse case aqui portátil, e aí você coloca o SSD, o M2 portátil, só que daí tem que ter uma leitura USB com uma leitura bacana para você conseguir aproveitar ele. Mas eu fiz isso daqui antes, eu comprei o M2 antes de montar o PC e utilizava ele via USB. Então é interessante, né, para você montar e levar para os outros lugares. Inclusive, eu tenho um notebook aqui com a Unreal instalada. É um notebook da Avel e ele tem um alto desempenho. Vou deixar o modelo com as especificações aí embaixo. E aí eu posso só colocar no SSD alguns projetos, um SSD portátil, e trabalhar também no notebook quando eu estiver, sei lá, sentado, jogando videogame com a minha namorada, ou assistindo algum filme, ou fazendo alguma outra coisa. Então é legal você ter a portabilidade também dos seus projetos. É só ter a Unreal instalada no seu notebook e aí o projeto dentro do seu SSD, você pode fazer isso numa boa. Aqui no meu histórico de compra, mais SSD. E o water cooler que eu tenho é esse aqui, ó, que ele tem um custo-benefício excelente, tá? Ele não tá disponível aqui, mas esse water cooler da Gamer Rise Mode, ele é excelente, cara. Eu vivia assim no limite, tá? Meu processador no limite da temperatura. Aí eu coloquei o water cooler, nossa, agora
uma beleza, tá sempre estabilizado, eu consigo tirar o máximo de desempenho. Ele é muito silencioso, é bom para jogos, para quem trabalha com Unreal e tem aí, ou 3D em geral, jogos, e tem um processador de alto desempenho, você precisa de um water cooler. É muito triste, é tudo muito caro, cara. E assim, eu tô muito feliz que finalmente eu tô conseguindo comprar essas coisas, porque durante muito tempo, cara, eu ralei e não tinha resultado nas coisas e tal, eu consegui encaixar alguns projetos e agora eu tô montando meu PC, voltando pro zero, mas também vendo como um investimento, né? Você tá vendo aí no canal, eu tô mostrando como que tá o meu desenvolvimento do meu jogo e tudo mais. Então, você tá vendo que as coisas estão andando e eu fico muito feliz. Então, eu queria compartilhar essas dicas com vocês. Memória RAM de tudo é uma coisa excelente para você ter, para acelerar o processo. Ele também ajuda no light building, que é quando você vai computar as luzes, auxilia em muita coisa, mas a minha grande dica é: comece com uma placa-mãe muito boa, que tenha suporte a uma arquitetura que vai durar bastante tempo, um socket que vai durar bastante tempo, e aí comece a investir aos poucos. Pega um bom pente, sei lá, pega um pente de 32 GB, que depois lá na futura tu pode pegar mais outro de 32, e pega uma memória, pega um SSD M2 também, se possível. Se não der, não pega HD, pega um SSD, pega um gabinete grandão. Eu sei que é complicado, hardware é muito caro, mas se você quiser trabalhar com jogos e quiser entrar nessa brincadeira, pensa que também você vai utilizar para jogar, né? Então, mas se quiser entrar nessa brincadeira, vai ser caro. Eu vou deixar todos os itens aqui na descrição para você dar uma olhada. Caso você tenha o interesse de comprar, eu comprei principalmente na Kabum, mas acredito que também tem alguma coisa da Amazon. Dá uma olhada aqui que certamente pode te ajudar, porque eu quebrei bastante cabeça para comprar esses itens. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo suas dúvidas, que daí eu faço um outro vídeo respondendo essas dúvidas ou comentando o meu setup e tentando ajudar vocês e também trocando essa ideia que é sempre bacana. A gente se vê muito em breve. Grande abraço, tchau, tchau. Fui!